Hoje, nós vamos fazer um react sobre o vídeo do economista José Cobori no que se refere a imposto sobre herança. No Brasil, hoje, nós estamos tendo aqui toda uma discussão sobre reforma tributária e uma das discussões é o aumento do imposto de heranças, o ITCD. O caso brasileiro, no que se refere à tributação sobre herança, aliás, tudo que se refere tributação em gasto público no Brasil é assim, uma coisa bizarra e fora de qualquer referência internacional, tá? É, pessoal, vamos apertar o like e dar o vídeo? Like e assinante. Por que você não se tornou assinante regular para termos todas as novidades? Tá, vamos falar então agora do imposto do inventário, do imposto da herança, que no Brasil se chama imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Nós temos aqui algumas características que são muito fora do parâmetro, que só tem no Brasil. A alíquota dele é relativamente muito baixa, tá? Está de 1 a 8%. Por outro lado, muita gente, muito mais gente paga. Gente pobre paga, classe média paga, rico não paga. Ele bota num trust ou num investimento em paraíso fiscal e não paga. A regra geral da tributação sobre herança no mundo é: países subdesenvolvidos, países pobres, não pagam. E os países mais desenvolvidos pagam e pagam muito. Porém, com um detalhe: somente para patrimônios muito elevados. A grande maioria das pessoas, assim, 70, 80% das pessoas em qualquer país desenvolvido, faz os familiares fazem inventário do falecido e não pagam imposto. Porém, aqui quase todo mundo paga, tá? Entendendo essa nossa bizarrice brasileira, vamos ao React. Falar imposto sobre herança, taxar agora os super ricos. Vamos fugir do Brasil. Vai fugir para onde? Imposto sobre herança no Brasil é entre 1 e 8%. Aumentar Verdade, verdade. O nosso imposto de herança é uma bizarrice, é relativamente baixo em termos internacionais. Porém, você tem uma outra característica que a gente que normalmente não está sendo falada no debate sobre a reforma tributária, que é o fato de que poucos pagam imposto de herança em países desenvolvidos. Quase todo mundo é isento, certo? Porém, o imposto de herança é muito mais alto, tá? Você vai na Estados Unidos, França, etc. Mônaco existe para quê? Para que você acha que existe Mônaco? Mônaco existe para que os franceses que não querem pagar imposto de herança, eles começam a lentamente colocar seu dinheiro lá, e aí o sujeito está na França, só que o patrimônio está em Mônaco. Está lá depositado num banco em Mônaco que não vai pagar nada. Certo? Que está em paraíso. O Panamá existe para quê? Para que existem paraísos fiscais? Para justamente quem tem muito dinheiro, que vai pagar um imposto de herança muito elevado, se proteger. Certo? A gente poderia cobrar mais, a gente poderia, sim, deveríamos taxar mais os ricos, taxar mais forte as heranças, sim, mas as heranças muito elevadas, certo? Aqui no Brasil, nós temos essa coisa bizarra do imposto atingir muito a classe média. Tá? Continuando aí o José Coboi. tá, tá, então, 30%. Vou fugir para onde? Vai fugir para os Estados Unidos, lá em 40%. Você vai fugir para onde? Para a Alemanha. A Alemanha é 50%. Você vai fugir para a França é 60%. Então, Ou seja, vocês entendem por que Mônaco existe. Certo? Quando você vê esses impostos aí de inventário de Alemanha e França, vocês entendem porque Mônaco existe.
Mas, o Brasil tem o Brasil tem algumas características bizarras, né? Uma delas é que nós temos um gasto público e uma tributação muito elevada, um gasto público bastante generoso. Nós temos o welfare state. O Brasil tem o welfare state, o Brasil tem estado de bem-estar social? Tem, é só abrir a Constituição Federal. Está lá. Poucos países do mundo dizem: você tem direito à educação e mais 18% de toda a receita da educação da União tem que ser feita para a educação e 25% da receita de estados e municípios precisam estar na educação, certo? O Brasil, normalmente, países que têm uma previsão muito generosa de educação e saúde são países que têm renda alta, certo? Se você disser assim, no Peru, na Colômbia, no Equador, países paupérrimos que têm renda muito menor que a nossa. A renda por habitante deles é menos que 5 mil menos que 5 mil, menos que US$ 10.000 por habitante. Não tem educação, não tem saúde. O sujeito sai analfabeto mesmo, o sujeito não tem atendimento à saúde. O se tem é para quem é mais necessitado mesmo. Por quê? Porque o país não tem renda para isso, certo? Nós temos essa tensão que nós não temos, nós queremos um sistema de welfare state generoso, mas, por outro lado, nós não temos a renda dos países que equacionaram essa situação, essa necessidade de educação e saúde, que tem dinheiro para isso, certo? E aí nós fizemos uma outra solução bizarra. Qual é a solução bizarra? A tributação na classe média. Certo? Que é exatamente que você olha a estrutura de qualquer tributo no Brasil é para massacrar a classe média. Tá? Como é que eu sei disso? Olhe para o imposto de renda. A alíquota, o imposto de renda tem um nível de isenção muito baixo, está 2 mil e poucos reais, se eu não me engano, aqui no começo de 2025, está em discussão no Congresso, aí fazer até 5.600, mas ainda está em discussão no Congresso Nacional. E a alíquota mais alta é 27,5%. Ao mesmo tempo, somente assalariados têm essa alíquota mais alta. Dividendos não tem uma alíquota muito mais baixa, que é quem ganha dinheiro não ganha salário, ganha dividendo, tem um valor muito mais baixo e ganha uma, e, é, ganha uma remuneração mais elevada, tem uma remuneração mais elevada, mas não paga tanto imposto assim. Enquanto isso, a classe média, se você é um CLT ou um PJ que ganha 8 mil, 9 mil, 10 mil reais, você é um médico, você é um advogado, você está aí nessa faixa que aqui a gente no Brasil chama de classe média alta, mas que você não tem nem um carro, mal você pode comprar um carro, né? Mal você pode comprar um apartamento, você paga o imposto muito mais alto do que uma pessoa que tem uma renda muito superior à sua que não tem dividendos, certo? E aí isso gera uma certa tensão. A nossa crise de classe média, nossa classe média é muito mais conservadora, muito mais, não é por odiar pobre, mas é porque ela paga a conta. Toda ajuda ao pobre será paga da classe média, certo? Não será cobrado do topo da sociedade, como é nos países com renda alta e o welfare state constituído. E eles querem ter, e isso vai ser aprofundado na reforma do ITCMD, tá? Vamos continuar aqui. O José Cobori, ele fala assim que é 20 que na França é 60%.
O que ele não fala é que lá quase todo mundo é isento desses 60%. Quase ninguém paga. Certo? Continuando. pagar mais, o país vai. Então, o Brasil tem É, esse problema aí das bizarrices da tributação, bizarrices do empreendedorismo, você tem também um outro aspecto bastante complicado, que é o fato de o Brasil estar em desenvolvimento. Normalmente, países pobres, países em desenvolvimento, têm menos impostos do que os países desenvolvidos, porque não tem a infraestrutura e as vantagens de um país desenvolvido. E aí eles compensam isso cobrando impostos mais baixos. Mas aqui no Brasil a gente tem a bizarrice. A gente não tem, a gente não tem as vantagens, a segurança jurídica no Brasil. Eu, como advogado, digo para você, isso não existe. Parafrasear um certo padre aí, né? Mas nós não temos segurança jurídica, nós temos encargos muito altos no mão de obra, temos o problema de empreendedorismo no Brasil, é muito complicado, certo? Porém, nós temos uma série de complicações que normalmente só são aceitas em países envolvidos. Encargos trabalhistas elevados só são aceitos em países de alta produtividade. Países mais pobres para poder atrair investimentos, tem que mostrar que tem menos. Mas não, o Brasil é o pior dos dois mundos, certo? Vamos terminar aqui. a taxação. Sim, o Brasil mal taxa dividendos, isso é verdade. O assalariado ou o PJ, o MEI, o trabalhador, o falso autônomo, etc., o trabalhador pejotizado, paga muito imposto. Ah, imposto sobre herança. Taxar agora o super rico. Vamos fugir do Brasil. Vai fugir para onde? Imposto. Já está repetindo, né? É, então, isso não vai, isso não se esqueça que países com renda por habitante baixa buscam impostos empresariais muito baixos para atrair os investimentos. Você não tem nada, mas você tem imposto mais baixo que o país desenvolvido. Então, vem investir aqui, certo? Não é o Brasil. Porém, é o caso dos competidores do Brasil, certo? Vou dar um exemplo aqui. No Paraguai, tá? Paraguai, o imposto de renda empresarial é de máximo, quanto é? 10%. Ó, esse aqui, imposto de renda características, rendas empresariais, simples, ou seja, regimes simples e gerais são 10%. E aí tem as regras simplificadas para os outros países, para os regimes para empresas menores. Mas você vê, o imposto empresarial mais alto do Brasil mais alto do Paraguai é 10%. Ou seja, o que o Brasil tem de atrativo? O Brasil tem tributação alta, tem os desincentivos aos investimentos, tem gastos sociais altos, gastos patrimonialistas muito altos, não se pode esquecer, né? Então, alguém que não entenda nada de finanças públicas, alguém que não sabe como se gasta do gasto público, né? Se eu só olhar o jornal, o que eu vou ver de gasto público? Onde está o gasto público? Aqui o empresário estou com o Brasil pelo Paraguai. Eu estou gastando meu imposto no quê?
Eu não entendo nada de finanças, alguém que não entende nada de finanças públicas, mas que lê o jornal. O que ele vai encontrar no jornal? Eu estou pagando meu imposto para isso? A notícia ali é o quê? STF vai aumentar as gratificações para juízes auxiliares, que são os juízes que são assessores dos ministros. E os assessores dos ministros não têm analistas, tem juízes que os apoiam, tá? Como está demorando aqui para abrir, ou, ou, ou isso aqui, né? Eu estou pagando tributo para isso? É para isso que estou pagando tributo? Alguém que tem uma visão simplificada, veria isso. CNJ suspende compra de 50 celulares iPhone 16 para desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Certo? Essa é a percepção que o brasileiro tem do gasto público. Ele tem um welfare state generoso no papel, paga muito tributo, porém, ele não vê o resultado, porque toda vez que ele vai numa UPA, ele não tem o serviço, e, e aí, quando ele abre o jornal, ele vê isso aqui. Ó, é isso aqui, ó. E STF vai pagar indenização de R$ 10.000 para juízes auxiliares, certo? E aí, quando você abre o noticiário, você vê isso, isso diminui muito a legitimidade da ideia de que o gasto público, o Estado vai resolver algum problema, certo? Quando você vê esse noticiário. Então, chegamos ao fim desse React, tá? E para qualquer questão referente a heranças ou imposto de herança, você procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.